Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre atenção básica e saúde mental. Primeiro, para a gente começar esse diálogo, é importante a gente começar a trazer o que é atenção básica, né? Primeiro que é um serviço de base territorial, de atenção primária, que atende a população de um específico território. Então, a atenção básica está dentro dessa perspectiva. A atenção básica, ela integra o Sistema Único de Saúde e ela oferta serviços na ótica da promoção, prevenção e recuperação da saúde. Dentro desse contexto, a gente vai começar a trazer algumas reflexões, né? Já que a atenção básica é um serviço de base territorial, a gente traz em si um olhar generalista das questões da saúde, né, por conta da própria proposta da atenção básica, e que tem dentro da sua equipe mínima, né, técnico de enfermagem, enfermeiro, agente comunitário de saúde, médico, dentista, auxiliar de consultório dentário e os administrativos, que é um serviço mínimo para operacionalizar, né, a atenção básica, e pela ótica generalista. Então ela vai atender às demandas clínicas de nível de baixa complexidade dentro daquele território. Sem falar que ela faz um trabalho de identificação desse território. Então, a atenção básica, ela tem uma capacidade de identificação de situações, questões sanitárias e questões de saúde de um determinado território. Então, esse é o primeiro ponto para a gente pensar o eixo e como a atenção básica ela tem se comportado nesse cuidado em saúde, fora que é uma porta de entrada para o acesso ao Sistema Único de Saúde. Posto isso, a gente começa a pensar a relação com a saúde mental. O que a atenção básica tem a ver com a saúde mental? Tem tudo a ver. Por quê? Não tem como eu pensar o usuário da saúde mental sem pensar a relação dele com o território. Se a saúde mental, ela tem o Centro de Atenção Psicossocial, ela tem o CAPS-AD, ela tem o CAPSI, ela tem vários serviços dentro da perspectiva de serviço extra-hospitalar, a gente tem que reconhecer que esse usuário que está nesses serviços específicos da saúde mental, ele é um usuário do território e que ele também pode ter questões clínicas que não vão ser tratadas no âmbito da saúde mental, que precisam ser tratadas na estratégia de saúde da família. E isso é um grande passo. Esse é o primeiro passo para a gente pensar a importância da atenção básica no que se refere a essa relação com os usuários e com os serviços de saúde mental. Por quê? Porque existe uma forte tendência a achar que o usuário da saúde mental é só da saúde. Não, o usuário da saúde mental, ele está no território, e se ele está no território, ele frequenta os serviços de território, dentre eles o estratégia de saúde da família. E que ele precisa, dentro dessa relação com os outros serviços que não são da saúde mental, estabelecer espaços de acolhimento e de escuta. Porque muitas vezes, por ser da saúde mental, embute-se um rótulo de que ele não vai ser acolhido por aquele serviço, que ele precisa ser acolhido pela saúde mental. E aí, a partir daí, a gente já cria rompimentos que fragilizam essa relação de troca e intercâmbio que é proposta dentro da ótica da atenção básica e da própria saúde mental. Se a gente for pensar essa relação de intercâmbio que se coloca como proposta, a gente vai ter o matriciamento, que é um trabalho que visa justamente a construção de um trabalho articulado entre saúde mental e atenção básica, potencializando os dois serviços no que se refere à construção de um cuidado ampliado em saúde para essa população especificamente. Então, diante disso, o que é importante a gente trazer? Trazer que a atenção básica e a saúde mental, elas precisam caminhar juntas, entendendo que o usuário da saúde mental, ele vai estar circulando pelos serviços de território e que para isso precisa se construir vínculos para que esse usuário possa circular. Então, nessa relação com o matriciamento, uma questão que é importante a gente trazer para a reflexão é a relação de construção de um diagnóstico do território no que se refere aos problemas de saúde mental. Se a gente consegue fazer um mapeamento dos problemas dos usuários de saúde mental em determinado território, a gente consegue traçar
linhas de cuidado para esse público dentro daquele território. Se a gente consegue diagnosticar casos ainda não diagnosticados pela saúde mental, mas identificados pela atenção básica, a gente também consegue traçar um outro mapeamento. Por que esse trabalho é importante? Porque dentro da ótica da atenção básica, existe uma relação fortíssima com a questão do território, em que muitos usuários são identificados pela atenção básica sem acompanhamento pela saúde mental. E por isso é importante essa troca e essa relação com o matriciamento. Porque é a partir dessa relação que a gente consegue possibilidade de construir linhas de cuidado ampliado, fortalecendo essas relações. Então, quando a gente vai pensar a atenção básica e a saúde mental, é que ambas precisam caminhar juntas no sentido de construir um cuidado ampliado para essa população acometida por transtornos mentais. Por quê? Porque se a gente não consegue construir essa aliança, a gente vai se deparar com cenários de fragmentação dos atendimentos, de descentralização dos atendimentos, de desconstrução de atendimentos ampliados, de acolhimentos falhos, e não é essa a intenção. Eu entendo que se a gente integra um sistema único de saúde, a gente precisa caminhar junto na construção desse cuidado. E aí o primeiro ponto a ser pensado nessa construção da ótica do matriciamento é a importância do acolhimento. Por quê? Se o usuário da saúde mental ele chega num serviço da atenção básica e ele é bem acolhido, ali a gente já tem um primeiro passo para que esse vínculo, para que essa construção aconteça. E esse acolhimento ele tem que acontecer como? A partir do momento em que o usuário chega na atenção básica e ele tem a sua fala valorizada. Por isso é importante uma escuta qualificada nesses espaços, porque a partir da escuta qualificada, a gente permite identificar os casos que são nossos e os casos que não são. Muitas vezes o usuário chega, por ser da saúde mental, não estou dando nenhum exemplo atípico, mas isso eram falas recorrentes, que o usuário chegava no serviço e aí quando ele chega lá, a primeira, você é da saúde mental, então não é aqui, você tem que ir lá para o serviço especializado, que é o CAPS-AD. E isso ali já é um primeiro rompimento de vínculo, o usuário ele não vai voltar. Então, o que é importante? Que quando a gente vai chegar num serviço de saúde ou no serviço, qualquer serviço, é que o acolhimento é o nosso cartão de visita para aquele espaço. E a gente precisa ofertar àquela população, mesmo que seja um esclarecimento. Porque se aquela população chega naquele local e não é bem acolhida, ali a gente já tem um primeiro rompimento. Então, se a gente pensar território, saúde mental e atenção básica, a gente vai pensar estratégias de acolhimento para a população de uma maneira geral. Lógico que com um olhar talvez mais atento, nesse caso, por conta do nosso debate, para a saúde mental. Então, é importante que a gente faça o acolhimento com um olhar que valoriza a fala do outro. No caso da saúde mental, por ter o histórico do estigma, que perpassa a história da psiquiatria e da própria saúde mental no Brasil, a gente precisa ter um olhar mais atento. Lógico que o estabelecimento de vínculo, ele vai acontecer, a partir da forma que esse usuário se identifica com aquele local. E que o primeiro passo para isso é entender que ele não é um usuário exclusivo da saúde mental e que ele é um usuário do território. Se ele é do território, ele vai frequentar o serviço de território e a gente precisa construir ações de cuidado que possibilite a circulação e a convivência desses usuários. Outra questão importante é a própria forma do cuidado, O que é o cuidado dentro de cada serviço, O cuidado na saúde mental vai privilegiar a preocupação com a saúde mental e com o bem-estar. E a atenção básica também. Então, o cuidado ele vai perpassar todos os serviços. Então, por ser espaço de saúde, a gente não vai estar preocupado apenas com a doença. A gente tem que estar preocupado com uma construção de cuidado para que essa população ela tenha esclarecimento, informação, orientação necessária para dar conta das suas questões de saúde. Outra questão importante nessa relação com a atenção básica vincula-se às questões vinculadas à família desses usuários da saúde mental. Por quê? Os usuários acabam sendo atendidos nos serviços de saúde mental. Contudo, as famílias nem sempre elas são acolhidas ou elas ainda tratam a limitação também. Tratam com limitação esse lugar do serviço de saúde mental e acabam não reconhecendo a necessidade do seu atendimento no âmbito do serviço de saúde mental.
E isso faz com que essas famílias busquem a atenção básica. Então, às vezes, a atenção básica ela não vai atender o usuário. Ela atende o usuário da saúde mental, mas ela atende mais a família, que começa a trazer questões vinculadas a essa relação com o usuário da saúde mental, que não, às vezes não está sendo dado conta no âmbito da saúde mental e acaba aparecendo na atenção básica. Então, por isso é importante esse trabalho articulado entre atenção básica e saúde mental. Porque às vezes a família vai chegar com angústias e questões no âmbito da atenção básica que precisam de um feedback ou de uma troca com os serviços de saúde mental para a gente poder pensar a construção de um projeto terapêutico singular que garanta a sua singularidade. Por que é singular? Porque ele é do usuário. Ele é mais do usuário do que dos profissionais e dos familiares, ele é do usuário. E para que ele seja do usuário, a gente precisa reconhecer que o usuário tem que ser protagonista na construção desses projetos terapêuticos singular. Se o usuário ele participar desse projeto, a gente já teve um grande salto no que se refere a essa construção de cuidado, porque a gente só pode garantir que o projeto terapêutico seja singular se esse usuário participa dessa construção, se esse usuário ele contribui na elaboração do projeto terapêutico singular. Então é importante que a gente consiga linkar no âmbito da saúde mental e da atenção básica essa discussão de cuidado ampliado, cuidado que extrapola os muros institucionais dos serviços de saúde mental, que esse usuário ele traga, né, a sua inclusão nas redes de território, na rede intersetorial, que ele possa frequentar o CRAS, que ele possa articular com a atenção básica. E para isso é preciso que os profissionais de saúde mental tenham um olhar diferenciado, né, ultrapassando os muros das instituições, construindo trabalhos articulados com a atenção básica, construindo trabalhos articulados com os serviços socioassistenciais, para que juntos possamos ofertar a essa população um acolhimento ou uma atenção diferenciada. Porque no contexto atual a gente tem identificado que em alguns momentos a gente acaba reforçando no âmbito da saúde mental esse cuidado como só a saúde mental desse conta. Não, a saúde mental ela é um ator dentro dessa rede e que ela precisa estar articulada com o território para que possa extrapolar os muros das instituições e fortalecer a convivência e a inclusão tão defendida ao longo da história da saúde mental. Então, a atenção básica ela tem um grande potencial de fortalecer esse cuidado ampliado em saúde. Entendendo que o usuário da saúde mental é aquele que vai frequentar esses serviços e que nesses serviços ele tem um grande potencial de construção de novos vínculos que extrapolam os muros dos serviços de saúde mental. Outra questão importante é que em alguns serviços de saúde mental a gente tem, né, um aumento significativo da população idosa nesses serviços, principalmente nos CAPSs, né? A gente tem um aumento significativo da população idosa, que tem questões clínicas que precisam ser acompanhadas pela atenção básica. Então é importante esse trabalho, porque é em consonância, na articulação desses dois trabalhos que a gente consegue construir possibilidades ampliadas para essa população no que se refere ao seu cuidado. Então, como ponto de partida para algumas reflexões, que a gente possa pensar a importância da atenção básica como protagonista no que se refere às questões clínicas de nível de baixa complexidade, a importância do matriciamento de diagnósticos territoriais para identificar as questões da saúde mental no âmbito da atenção básica, o trabalho de elaboração de projetos terapêuticos singular que garanta a voz desse usuário no âmbito dos serviços, a preocupação com o cuidado das famílias desses usuários e, passando por tudo isso, a relação de acolhimento e de escuta qualificada. Porque só a partir do momento em que serviços de território construam estratégias de acolhimento diferenciadas que permitam esse usuário chegar no serviço e se sentir acolhido, é o pontapé inicial para a construção de ações mais ampliadas em saúde,
que fortaleçam a integralidade do cuidado, que fortaleçam o trabalho interdisciplinar e intersetorial. Eu vou ficar por aqui, espero ter contribuído com algumas reflexões acerca do tema e no próximo a gente conversa um pouco mais sobre o projeto terapêutico singular, a própria discussão de cuidado, os conceitos de cuidado e o debate de família. Vou ficar por aqui, um beijo para todos e obrigada por quem